Olá, a crônica tem servido também como suporte para o registro histórico do interior brasileiro. E esta tem sido a base da escrita de Luiz Carlos Amorim, nosso entrevistado de hoje. Morando e escrevendo em Joinville, o cronista nos revela uma cidade que está muito além da vida pacata. Ali já se mostram as urgências modernas, mas sobrevive o sentimento de solidariedade e compadrio. Na dica de leituras mais crônicas, a gente fala de O Lavrador de Ipanema, de Rubem Braga, e As Artimanhas do Napoleão, de Antônio Sestaro. O Leituras começa agora, conversando com Luiz Carlos Amorim. Luiz, vamos começar falando um pouco sobre o movimento A Ilha, que foi um movimento criado aqui em Joinville. Na verdade, ele foi criado em São Francisco. Né? Uhum. O que é esse movimento? Como é que se estruturou isso? Vocês estão com 33 Vamos fazer 33 anos este ano. Na verdade, o grupo e a revista surgiram assim meio que por acaso, por contingência. Nós publicávamos um jornal pequeno em São Francisco do Sul e as pessoas que escreviam começaram a dar trabalhos, contos, poemas, crônicas, mas nós não tínhamos espaço para publicar no jornal. Então surgiu a ideia de fazer um suplemento para o jornal, um suplemento literário para aquele jornal. Aí foi feito o suplemento, o jornal acabou e o suplemento existe até hoje e deu origem ao grupo literário A Ilha. E esse grupo, ele abre espaço, sempre abriu desde o começo, o objetivo dele era abrir espaço para aquele autor, para aquele escritor que está começando ou que já escreve, mas precisa de espaço. Então nós publicávamos a revista, nós fazíamos reuniões com todos os escritores que faziam parte do grupo. Nós participávamos de feira de arte que existia aqui em Joinville, nos anos 80 e 90, em Joinville, em São Francisco, em São Bento do Sul, em Blumenau e algumas outras cidades. A feira de arte era mensal e a gente a cada mês estava lá com algum livro de algum autor ou uma antologia do grupo para ser lançada e os poemas todos colocados em cartolina e pendurados em fios, como se fossem roupas do varal da poesia. Então isso fez, eu não sei se foi para você que eu falei, nós estávamos conversando ainda há pouco, isso fez com que, de alguma maneira, a poesia se popularizasse um pouco mais aqui, porque nos anos 80, nos anos 70, 80, se nós quiséssemos ler um Drummond, um Quintana, que fosse, nós teríamos que encomendar na livraria para que ele viesse, que nós não encontrávamos a qualquer momento, assim, um livro desse tipo. Então, a partir do movimento que nós fazíamos, levando a poesia para a rua, isso mudou. Os livros já existiam, se a gente quisesse comprar, além dos nossos, que daí também foram colocados à disposição. Um aspecto que chama muito a atenção do movimento literário em Santa Catarina é que ele tem uma importância muito grande com o grupo Sul, a revista Sul, que existiu, creio, até os anos 60, por aí mais ou menos, mas depois há uma certa, pelo menos, parece que esse movimento se fecha em Santa Catarina e não tem uma repercussão nacional. O que é que acontece aí? O que é que houve, que essa dificuldade de acesso a essa literatura que se faz em Santa Catarina? Eu acho que é a falta de reconhecimento da cultura oficial, porque esse hiato que houve depois do Grupo Sul, que acho que aconteceu até um pouquinho mais tempo, esse hiato que houve é porque a atividade que existia em Florianópolis, que era a mais visível, que aparecia mais, ela recrudesceu um pouco e o trabalho que era feito, que continua a ser feito em literatura, era feito na periferia, no interior de Santa Catarina. Em Joinville, em Blumenau, em Criciúma, no oeste. Então ele aparecia menos, mas ele continuou sendo feito. Tanto que o nosso grupo existe há 33 anos e ele revelou grandes nomes da literatura em Santa Catarina, que hoje sim, hoje eles são visíveis a nível nacional, eles são visíveis, mais visíveis às vezes do que autores que estão ou são de Florianópolis.
É o caso de Urda Alice Krieger, de Enéas Atanásio e vários outros. Temos o Wilson Gelb, que aqui em Joinville, por exemplo, que é um autor que já publicou em âmbito nacional também, é um romancista, mas escreve outros gêneros também. Você começa a publicar seu trabalho no movimento A Ilha, né? E seu trabalho se volta muito à crônica, embora você escreva poemas também, mas você tem um trabalho muito, digamos assim, solidificado na crônica. Na crônica porque, na verdade, eu escrevo desde que eu tinha 15 anos, sei lá. Então, isso começou numa cidadezinha aqui perto, em Corupá, que tinha um jornal pequeno lá, e eu comecei a escrever com ele. Escrevia sobre música, se não me engano. E logo em seguida, eu acho que eu não tinha nem 18 ou 19 anos, eu comecei a colaborar com os Diários Associados, que tinha um jornal aqui em Joinville, tinha um jornal em Itajaí, em Brusque e em Florianópolis. E as colunas, aliás, saíam em todos esses jornais. Era uma coluna de música e uma de literatura. Eu publicava contos lá, que eu comecei com o conto. Então, a partir daí, eu comecei a colaborar com outros jornais também, com a Notícia aqui de Joinville. E no momento que eu entrei na Faculdade de Letras aqui de Joinville, eu comecei a interagir mais com o meio literário, com as pessoas que escreviam, e aí veio o meu primeiro livro, era um livro de contos. E a partir daí, publiquei livros de contos, livros de poemas, livros de crônica. A crônica, eu comecei com conto, mas quando eu entrei na faculdade, eu passei a escrever também poemas. A partir disso, paralelo a isso, eu já produzia as crônicas que eu publicava também nos jornais, a Notícia e alguns outros jornais. E isso continua até hoje. Hoje eu colaboro assim com dezenas de jornais por todo o Brasil, alguns países de língua portuguesa também, falando sobre o cotidiano, sobre artes. Eu gosto de literatura porque eu gosto de ler. Então, se eu leio um livro que eu gosto, eu faço questão de falar dele. Então, as crônicas são de cotidiano, de arte, de literatura, de música, de natureza, do que interessado, e dos problemas que nós vemos acontecer no nosso país também, né? Por isso que eu digo que a gente fala do cotidiano. As crônicas seriam mais ou menos assim, se eu publicasse a cada ano um livro com as crônicas que eu publiquei nos jornais, seria mais ou menos assim um retrato do que aconteceu no país, digamos, naquele período. Pois é, a crônica, a gente tem a visão muito clara da crônica, que é aquele flash do cotidiano, né? aquele corte num determinado momento, que foi muito feita, sobretudo, por Rubem Braga e pelos mineiros que vieram de seguida, né? O Drummond, o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, o Otto Lara Rezende. As suas crônicas, ela está muito ligada à análise dos fatos mais, digamos, mais nacionais, mais uma visão quase que de artigo jornalístico daquela, um artigo de opinião quase. Eu diria que sim. Quer dizer, como é que a sua crônica se insere aí? Por isso que eu digo que é um retrato do cotidiano, porque se acontece um fato relevante hoje, que ele está sendo olhado de um ângulo, de determinado ângulo, e eu posso ver alguma coisa diferente ali, eu vou escrever sobre aquilo. Mas eu notei também que as minhas crônicas, elas tendem muito para o artigo. Então, esse livro aqui, por exemplo, todas aquelas crônicas mais intimistas, que não estão falando sobre algum fato acontecido no cotidiano, eu reuni nesse livro. O Rio da Minha Cidade. Isso. Essas crônicas, elas são mais... são abordagens de coisas que não têm a ver nem com política, nem com o dia a dia de trabalho, o que seja. Seria mais assim uma visão sobre o ser humano mesmo, sobre a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de sentir o mundo, de ver as pessoas, de passar pela vida, eu acho.
o que eu percebo também nas suas crônicas, muito um certo apelo para se analisar o panorama literário, né? Fazendo uma certa crítica sobre o panorama literário. Essa visão da literatura também está muito influente no seu trabalho, né? Sim, eu gosto de falar de literatura porque primeiro que temos que precisamos valorizar os nossos escritores. Segundo, que eu fico indignado com a falência da educação atualmente no nosso país. Não se incute mais o gosto pela leitura nos nossos estudantes de ensino fundamental, por exemplo. Os professores mudaram o currículo escolar, mudaram a maneira de alfabetizar, tanto que hoje em dia, até muito pouco tempo atrás, se alfabetizava as crianças 7 anos, né? Entrava na escola no primeiro ano, independente do pré ou do jardim, aos 7 anos entrava na escola e aprendia a ler e escrever. Hoje, o governo chegou até a esticar esse prazo, de maneira que, por lei, por decreto que foi lançado recentemente, as crianças agora são alfabetizadas aos 8 anos. Então, o ensino está precisando de mais atenção do poder público, ele está precisando de que se olhe mais pelo pagamento, pela qualificação e pelo pagamento do professor, pela manutenção das escolas, pelos equipamentos que as escolas precisam para que possa se fazer um bom trabalho com as nossas crianças. Então, eu acho que a leitura no Brasil, a valorização da literatura, ela só vai melhorar se a nossa escola e a nossa família puder dar um bom início para as nossas crianças. Se eles aprenderem a gostar de ler, a gostar de livro, de literatura, nós vai só não valorizar o próprio ser humano, como vai melhorar o panorama do escritor, que vai ter o seu livro mais consumido, né? Nós tivermos mais leitores, nós vamos ter mais livros vendidos. E como é esse movimento aqui em Santa Catarina? Como é que vocês se inserem nesse trabalho de formação de leitores aqui? O nosso grupo, pelo menos, a gente procura ir nas escolas. A gente procura não, às vezes as escolas convidam e a gente vai lá. A gente procura faz questão de fazer esse trabalho, de ir lá e conversar com o estudante, porque queremos nós ou não, ainda existe aquela coisa de considerar o escritor um ente diferente, sei lá. Então é importante que se vá lá na escola e se converse com eles, porque, como eu falei antes, o professor já não tem mais tempo de dar uma aula de leitura na sala de aula. Então, nós temos excelentes professores, inclusive aqui em Joinville, que fazem trabalho com nossos livros lá na sala de aula, fazem com que a criança leia o livro, que escreva, que faça atividade sobre ele, teatro, vídeo. O senhor não imagina o que eles fazem com os textos da gente. E depois chamam o próprio escritor para ir lá conversar com eles. Então, é um trabalho excelente que é feito e deveria ser mais popularizado, mais multiplicado, porque iria ajudar nessa coisa de incutir o gosto pela leitura. E você também escreve poesia, né? Mas sua poesia é mais intimista, né? Curiosamente, embora você tenha esse diálogo com o Quintana, há uma certa fuga daquela poesia mais lúdica do Quintana, né? Sim, foi uma influência que eu tive na Faculdade de Letras. O professor que nós tínhamos lá, ele era poeta, então ele usava muito a poesia dele na aula. Isso influenciou, eu já escrevia conto na época, e eu acabei produzindo poesia também. Mas é uma coisa que eu atualmente não faço mais, praticamente não faço mais, faz tempo que eu não produzo nada. Eu voltei para o conto e continuo com a crônica, que na verdade, depois que você lê esse livro aqui, você vai perceber que tem diferença com aquelas crônicas que eu estou publicando no jornal lá, que falam sobre o dia a dia, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo afora aí. E a vinculação dessas crônicas está muito na internet. Por que essa opção? O Jornal do Brasil, por exemplo, ele só está, hoje em dia, na internet. E ele continua sendo lido.
Então, é importante que se coloque, eu tenho o meu blog, eu tenho o site do grupo, então é importante que se coloque na internet porque os leitores que se atingem lá é um número muito grande. Muita gente vai lá e lê. Temos que reconhecer que tem muita porcaria na internet, mas tem coisa boa e o público está sabendo procurar, né? Está sabendo chegar até o que ele quer, o que ele realmente precisa. Se a internet tem melhorado, de certa forma, a criação literária? Olha, eu não sei se melhorou a produção literária, mas aumentou, incentivou para que se produzisse mais, porque antes o autor não tinha, muitos autores não tinham como publicar um livro, que sai caro, porque a editora publica aqueles títulos que ela tem mais garantia de que realmente vai vender. Hoje não, hoje tem internet, qualquer um pode ir lá e botar a sua produção lá, botar a sua obra lá. Então não é garantia de que a obra seja boa, mas ela está na vitrine, ela está visível, né? Ela pode ser alcançada. Né? Pelo menos o espaço está garantido. Tá, né? O espaço está garantido. Está ótimo, Luiz. Obrigado por sua participação no Leitura. Eu é que agradeço. A crônica, tida e a vida como um gênero brasileiro, aprendeu a viver de delicadezas a partir de uma rica geração que começou a escrever ainda na década de 1930. Desta geração, faz parte o mais lírico de nossos cronistas, Rubem Braga, de quem a Record está lançando uma nova antologia, O Lavrador de Ipanema, Crônicas de Amor à Natureza. Naturalmente que os textos já figuram em outras reuniões, mas reunidos tematicamente ganham vigor e um novo sentido. Rubem Braga, além de cronista, ficou conhecido por ser casmurro e reservado, mas também por cultivar um imenso jardim na cobertura do apartamento onde morava. E em seus textos não faltavam passarinhos e árvores. Em O Lavrador de Ipanema está vivo o sentimento paternal frente à natureza. Para ele, mais importante que as experiências do homem na lua era o florescer de seu pé de milho. Também o simples brotar de um cajueiro o comovia e renovava suas esperanças. Bem antes do modismo, enfim, o velho Braga já nos ensinava a contemplar o silêncio enigmático da ação paulatina da natureza e escrevia isto como ninguém. O lirismo de Rubem Braga domou o cenário da crônica brasileira. São incontáveis seus filhos, embora nenhum deles tenha conseguido chegar aos extremos da delicadeza do velho capixaba. Antônio Sestaro é um desses diletos seguidores de Rubem. Seu novo livro, As Artimanhas do Napoleão e Outras Batalhas Cotidianas, lançado pela Tordesilhas, procura nos gestos simples da vida o sentido maior das pessoas, embora seu personagem de eleição seja um porquinho da Índia. Sestaro traça quase que uma biografia do bichinho. Vai aos poucos mesclando a realidade dos dias com a importância que tem o delicado animal que gosta de ouvir música clássica. É uma visão ecológica dos dias e o paralelo entre as reações de Napoleão e dos outros personagens que correm pelos textos busca marcar a dicotomia de sentimentos entre homens e bichos. Não que haja aqui sentimentos maniqueístas, mas sim uma tentativa de apontar as possibilidades de convivência. Um livro lírico e suave, como um bom livro de crônicas. Em nome do amor à natureza, O Lavrador de Ipanema, de Rubem Braga, e As Artimanhas do Napoleão, de Antônio Sestaro. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.